passando aqui de R$100 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. E o melhor é que eu consigo trabalhar viajando. Se você quer saber como que eu faço para trabalhar com uma vista dessas, clica no link na descrição desse vídeo, que eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. O titular é o Gabigol, tá certo? O Uribe é banco, o Dourado é banco. É importante que o Uribe esteja fazendo gols. Sim. Né? Isso é importante. Você não pode ser o banco que, o Berril, quando você troca, cai o time. O Berril também, ele começa no banco. Eu acho que quem briga pelas laterais aí, Everton Ribeiro numa ponta e o Vitinho O Berril, pra mim, é mais proativo, é um jogador que mais tem a cara do Flamengo e mais se entrega em campo e seria mais útil até taticamente, que o Abel gosta sempre do ponta que vai e volta, né? O cara que ajuda a marcar, mas também desce com muita facilidade do que o Vitinho. É muito, eu acho o Facincani, principalmente muito mais aplicado Carioca, que o Vitinho. O Vitinho é um sonho. Não em termos de projeção aí de Libertadores, nem Campeonato Brasileiro, porque o sarrafo é mais alto, aí você tem que se resguardar. Mas dentro do Campeonato Carioca, eu acho que o Abel ele pode sacrificar até o segundo volante, no caso o Arão, para colocar o Diego. Porque aí você joga só com o Coedjar e monta o time ali com a Arrascaeta e Diego centralizados ali pelo meio, defendendo que ele tem os caras abertos. Você não pode começar um campeonato com a estrutura tática diferente que você vai usar daqui a pouco. Ó, pera lá, você tem que montar um time com um plano. Muito, claro, você tem que ter um plano tático. Você muda o treinador, você mudou o treinador do ano passado para esse ano. A gente reclama do posicionamento tático do... O futebol brasileiro, ele é refém de um único esquema. Não é refém de um único esquema. Aqui não existe uma variável. O jogador primeiro precisa compreender o que o técnico quer. Você está lidando com o quê? Com um labrador? Você tem que explicar um ano para ele aprender o treinador, cada treinador tem um plano de jogo. Pascoal, o negócio é o seguinte, tem que entender o que o treinador brasileiro, Pascoal, ele precisa trabalhar com uma variação tática. Ele não pode ser refém de um único esquema. Quando você pega um adversário mais fraco, mais frágil, você tem que usar uma escalação um pouco mais agressiva. Você vai trabalhar com o adversário mais forte, tática. Você não pode começar o ano com uma diferente do que você vai jogar Libertadores. O cara não entende. O jogador não guarda o que ele tem que fazer. Você está chamando o jogador de limitado. Não guarda. É limitado. Eu falo para você com convicção. Não guarda. Se o treinador não falar todo dia der obrigação, jogador, eu digo para você todo dia, jogador precisa jogar com obrigação. Se você não der obrigação pro jogador, ele não joga. Peraí, eu não vou subestimar aqui a inteligência de ninguém. Ele não joga. Falar que o jogador brasileiro aí, não joga porque ele não entende. Vai lá na Europa, bate e volta toda hora. Não, desculpa. E os exemplos que bateram E os exemplos que batem aí tem um pouquinho mais de entendimento. Mas, ô Pascoal, discordo, cara. O jogador brasileiro, ele pode ser mal acostumado e tá condicionado numa situação que ele não respeita quando ele vai pro banco, quando existe o rodízio de jogadores, quando você adapta outras funções para que ele possa fazer. Tudo isso você tem razão, Pascoal. Mas agora falar, o cara não entende. Que ele não pode desprezar o companheiro dele que tá entrando. Agora ele precisa entender a filosofia de jogo. Mas, como eu acho, deixa eu só te falar um negócio. Eu ainda acho que tem jogador do Flamengo que vai embora. Ó, é muita gente. Eu acho, eu acho que isso é o ideal. Você não está mostrando elenco? Não, mas eu acho que o Flamengo... fala que tem que ter elenco. Você agora quer que os caras vão embora? Não, o Flamengo tem um baita elenco. Dois times. E se você mandar... Para trás não. Mas se você tirar 3 caras aí desse time, 2 ou 3... O Henrique Dourado, por exemplo... O Flamengo continua com um baita elenco, gente. Não. E se tiver trazendo Bruno Henrique, Berril, Vitinho... Mas, Benja, hoje o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder jogadores. Porque no ano passado faltaram os jogadores ao Flamengo. E o Flamengo cansou na reta final do campeonato. Exatamente. O Flamengo agora tem que pensar do setor defensivo, né? Pensar na reformulação do sistema de defesa, contratar os laterais. Um vai chegar agora em maio, que é o Rafinha. Provavelmente, Acertou? Em maio, provavelmente o Rafinha fecha com o Flamengo. Provavelmente. Apesar dos valores que você falou que são altos para o Flamengo. Que ontem você trouxe a informação. A informação que eu tenho é diferente. Que o Rafinha está muito predisposto a jogar no Flamengo mesmo. Apesar do alto salário que ele tem. Ponto. Mas desses jogadores que o Flamengo pode perder, ele tem alto salário até maio. Quando acabar o contrato dele em maio, ele não tem mais aquele alto salário. Ele vai ter que buscar um outro patamar para jogar. Mas se ele tiver mercado na Europa? Você mesmo falou que ele tem mercado na Europa. Lógico que tem mercado na Europa, mas aí até então ele pode querer jogar no Flamengo. Que eu acho que ele tem mercado na Europa, tem pra caramba. Enfim, mas mérito do Flamengo que conseguiu conquistar um jogador desse nível para voltar. Isso é mérito do Flamengo. O poder de sedução do Flamengo hoje é muito grande. Agora, o que falta ao Flamengo são laterais. Pelo menos um esquerdo, né, para brigar com posição com o Jorge. Eu não acho, né, que deve ser o Jorge. Não, o Jorge não vem porque é o seguinte. Deu uma azedada na história. O que o Mônaco ofereceu ao Flamengo é emprestá-lo até a metade do ano. Só. Aí o Flamengo falou, isso não me interessa. Entendeu? O Flamengo queria, na verdade, até o final deste ano, dessa temporada. Nessas condições,
o Mônaco não Mas acabou definitivamente a conversa? Parou aí. E teve... Parou. Já tem 2 dias também a que não história virou nada. Desde segunda-feira não vira nada. E o pai dele também azedou um pouco a negociação. Né? Porque o Jorge queria voltar, o pai dele disse que não, etc e tal. Começou a fazer jogo duro com o Flamengo falou, então se virem aí, eu tô fora. Entendeu? Então foi mais ou menos essa a história. Mas o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Ainda pelo menos mais um grande zagueiro para ser o parceiro do Rodrigo Caio. Gosto muito do Léo Duarte. O lateral esquerdo, o Facinca, o Arana tá no radar, hein? Não tá. O Arana é a situação do Carille. Tá. Se ele voltar pro Brasil, seria o Corinthians. Entendeu? Mas enfim, não. Assim, o Flamengo tem que ter o direito dele de buscar o jogador. Se nesse vai caso, só para colocar mas assim, a informação que eu tenho é que não foi. A informação que eu tinha dado é se o Arana voltar para o Brasil, hoje voltaria para o Corinthians. Só que tem o seguinte, no caso do Arana, no caso de alguns jogadores brasileiros que estão na Europa e estão lá para ser negociados, os clubes brasileiros ficam numa situação muito mais segura nesse momento. Por quê? Porque a Europa fecha a janela dia 31 de janeiro. Perfeito? Se o jogador não se acertar com qualquer clube europeu e há interesse do clube negociá-lo, o caso do Arana, o caso do Jorge, esses casos Ganso, esses casos que a gente vive aí, no mercado brasileiro tem até o final de março para assinar contrato para jogar o campeonato regional. Então tem mais o fevereiro inteiro, março, para poder negociar para o mercado brasileiro, se houver interesse. Então a janela europeia é só até dia 31 agora. O Sevilha falou, eu quero 10 milhões de euros. Não foi o negócio que falou pro Corinthians? 10 milhões de euros para liberar o Arana. O que eu paguei, eu quero de volta. 10 milhões de euros. O Corinthians fica muito tranquilo, aguardando o que vai acontecer. Por quê? O Corinthians não pagaria isso, não. Não pagaria isso. Então o que acontece? Eu vi com o Ganso lá no Sevilha, mas até tranquilo. Pessoal, até tranquilo. Até o dia 31. Que eu falei. Até o dia 31. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo. Até onde eu sei, o Arana passou a ser observado. E o Flamengo tem mais poder de compra do que o Corinthians. Então, mas o Carille, quando passou a ser observado pelo futebol brasileiro, tinham clubes aí que poderiam pagar mais do que o Corinthians paga. Aí é diferente a situação. A situação é diferente. O negócio do Arana é que o Corinthians tem que ser consultado. Isso. Olha, Corinthians, temos aqui uma proposta de 14 Maria Moles pelo Arana. Vocês têm 14 Maria Moles? Não temos. Então, temos 12. Então nós vamos vender pelo 14. Boris, você acabou de dizer, o Corinthians não tem 10 milhões de euros para dar no Arana. O Flamengo pode ter quase isso. Vou repetir uma informação. O Flamengo não quer o Arana e se o Arana voltar, pode acreditar. Se o Arana voltar para o futebol, se o Guilherme Arana voltar para o futebol brasileiro, volta para o Corinthians. A mim, por exemplo. O Flamengo está de olho em outro jogador. O Flamengo... Eu ainda não consegui descobrir. O Flamengo está lá, o zagueiro e o lateral esquerdo que eu não descobri. O Flamengo quer o Flamengo já tem a visão de pelo menos definindo com o Bruno Henrique mais 3 jogadores. São os objetivos do Flamengo. Um zagueiro e mais 2 laterais. O Flamengo procura esses 2 jogadores, esses 3 jogadores. Eu, se fosse o Flamengo, eu buscaria mais um zagueiro bom. 2 laterais direitos. O problema é que não está achando. O problema é que o Flamengo está com uma dificuldade muito grande. Claro que não. Que o Flamengo não está achando esse zagueiro bom. Eu acho que assim, a América, bom se não tem no Brasil, a América do Sul. Zagueiro bom tem pra caramba. Vai buscar lá na Europa, vai pagar 20 milhões de euros. 30 milhões de euros. Você entendeu o que eu falei? Dentro do padrão. A América do Sul tem bons zagueiros também. A América do Sul tem bons zagueiros. O Grêmio teve uma visão de trazer o Kahneman, o Inter... O Flamengo contratou aquela vez o Donati, ele nem jogou. Mas o Flamengo, pra mim, o grande erro foi do Flamengo, que não deixou jogar. O Donati hoje é titular do Racing, que é líder do Campeonato Argentino e faz uma baita dupla com o Sigali, que é tão bom como ele. Então tem mais um cara aí, né? Então, assim, você observar também o radar na América do Sul, porque às vezes você não traz o nome, mas você traz a qualidade e esse nome, com a camisa do Flamengo e com o time acertado, se desenvolve. Não adianta só o Flamengo pensar na grife, mas ele tem que também agora trabalhar o staff dele. Né? O Flamengo investiu em staff, investiu em estrutura, em CT, em centro de observação de jogadores. Esses caras têm que trabalhar. Não é só buscar a vitrine, buscar o que está na revista aqui, eu também sei. Que eu quero Miranda, que eu quero Dedé. Claro que eu quero Miranda e o Dedé, lógico, são os melhores. Agora, a leitura, a sacada do Flamengo é ele ir ao mercado sul-americano, se aqui no Brasil tá difícil, e buscar um cara tão bom ou com a mesma capacidade do Rodrigo Caio para se desenvolver legal. Um lateral que pode ser tão bom como o Rafinha no mercado do Uruguai, da Argentina, da Colômbia. Sempre tem bons jogadores por lá. Nós aqui no Fox Sports transmitimos o campeonato, o torneio de verão da Colômbia, a gente vai transmitir o do Chile, né? O torneio de verão da Argentina. Sempre em algumas equipes que a gente não dá nada, tem bons jogadores. É só você ter essa leitura. Flamengo, agora também não basta só contratar o que tá fácil.
tem que ter também a percepção de você ir ao mercado buscar. Como o Corinthians teve com inúmeros jogadores, com o Ralf, com o Paulinho, com o Felipe, com o Jusilei. Com os zagueiros, especialmente. Trouxe o Felipe, trouxe o Pablo quando voltou pro Corinthians. O Pablo estava fora do radar, o Gil estava fora do radar. Então, assim, Flamengo, agora, se tá difícil a grife, vai buscar alternativa, mas a alternativa que tenha a qualidade que o Abel espera. Que tenha ali dentro de campo toda a técnica que pode fazer ao Flamengo naquele momento, em 6 meses, transformar esse cara de uma interrogação num cara que seja uma unanimidade. Em relação ao Bruno Henrique, a reunião parece que prossegue em São Paulo. O que está pegando aí é essa forma de pagamento. O Santos quer que o Flamengo pague os 23 milhões à vista. Até porque ele precisa de dinheiro para comprar os jogadores. 23 milhões de quê? Sardinhas? Reais. 20 milhões do quê? Sardinhas. Você quer um exemplo, então, o Jogão pode falar. O Santos quer esse dinheiro à vista. E iria emprestado para o Santos o Ronaldo, Lucas Silva. Quem é Lucas Silva atacando do Flamengo? Não. Quem é Lucas Silva atacando do Flamengo? É da base. Da base? É da base. E iriam por empréstimo. Esses dois jogadores mais 23 milhões. O Flamengo quer parcelar os 23 milhões. E topa se deu os jogadores. Topa ceder, o Santos também aceitou, não tem problema. A única coisa que está pegando nesse momento é o parcelamento dessa conta. Vai acertar então, né? Quando a gente acertar só no parcelamento é mais fácil. Mas quando você gosta de detalhe, aí enrosca no detalhe. Conta pra ele do Pérez, conta pra ele, se é fácil negociar com o Pérez. O presidente do Santos marcou com o pessoal do Flamengo para definir isso aí, não foi. Veja, o Pérez, ele fala uma coisa de manhã, de tarde ele fala outra. Foi assim pro Sampaoli? Será que ele falou pro Sampaoli não ir contratar? De manhã, vou te dar o time, só que chegou à tarde e falei então. Essa entrevista? Não, daqui a pouco nós temos o Sampaoli. Mas agora quem deu uma entrevista aí, quem falou foi agora no evento do Campeonato Carioca, o Abelão. O Abelão deu uma entrevista bacana aí. Vamos ouvir o Abel, técnico do Flamengo aí. Fala aí, Abelão! O Flamengo hoje começa com um ano com mental forte. Ele tem encontrado essa dificuldade aí desses 2 jogos contra clubes europeus. Clubes que tem muita intensidade. Mostrou que sabe sofrer. Agora a gente encarar essa dificuldade, que ela nunca é ideal para nós, né? Nem para mim, nem para Fluminense, nem para Vasco, nem para Botafogo, nem para esses times que já jogaram essa fase preliminar aí, está de bom tamanho. Ele já vem com o treinamento, com os jogos. A única coisa que eu reclamo, o campeonato é fantástico. O Carioca, ainda mais o Carioca, que não tem um campeonato mais charmoso. O tempo que nós temos de treinamento. Isso aí é muito ruim. Né? Isso aí tinha que ser revisto. Agora, claro que esse momento que antecede o início, ele cria uma expectativa muito boa em todo mundo, mas sem essa de favoritismo, porque esse negócio de favoritismo na boca, não é nada. O favoritismo ele tem que ser mostrado na arena. E a Caio já regularizado, você já definiu quem é a zaga titular, pelo menos para a estreia desse campeonato carioca? Vai jogar por merecimento, pelos 2 jogos que ele fez contra o Eintracht, os 3, né? Contra o Ajax é aquele último jogo treino. Não, ele vai jogar, você quer saber com quem? Tu tá muito acelerado. Abel, nesse final de semana, né, Arrascaeta, Gabigol, eles vão ser apresentados para a torcida e tá todo mundo também na expectativa quando que eles vão jogar. Você que teve já esse contato com eles, como é que foi essa expectativa dessa apresentação para a torcida e quando que esses dois podem, de repente, ficar à disposição do Abel? Não sei, sinceramente. No aspecto físico, somente o Gabriel se encontra bem, a Arrascaeta nem tanto. No trabalho de ontem, eu fiquei com um grupo do lado do campo, eles ficaram no grupo que ficou com o Leomir, mas não é nem a questão da condição que se encontram. Isso, claro, tem a ver, mas é fundamentalmente a nível de ser escrito, de papel, de documento, que isso aí não passa por mim. Com certeza o time que joga domingo não será o que joga quarta. Aí eu vou fazendo minhas observações, né? Por exemplo, isso se passou com o Caio. Rodrigo Caio entrou para que nós pudéssemos ver como ele se encontrava, devido ao tempo que ele jogou muito pouco ano passado. E ele surpreendeu muito pela positiva, com a atuação muito segura. E está aí, está escalado para o jogo de domingo. A gente acha que
é uma peça importante que vem somar bastante para nós. A briga de vídeo, Abel, o que você opina sobre isso? Vamos ter 10 jogos decisivos no Carioca. Sei que quando eles definirem um critério, né, é legal. Qual o critério? A câmera de vídeo pode resolver situações que por questão de segundos o árbitro não consegue resolver. Aí depois os caras ficam trocando ideia com o árbitro durante 4, 5 minutos. Né? Isso aí que está muito complexo. Né? Nós temos uma pessoa agora que nos tem orientado bastante sobre a questão de arbitragem, que trabalha conosco. Mas eu sinceramente não tenho ainda uma posição formada, porque vi se encontrar muito mais problemas mal resolvidos do que bem resolvidos. Esse primeiro Chega. vai cuidar do gol também? Já definiu quem vai ser o titular? O goleiro é o Diego, é o que foi no jogo passado. Está definido. Tá aí uma entrevista longa do Abel aí nesse evento do Campeonato Carioca. O Abel deixou bem claro que vai usar, vocês ouviram aí que ele falou, a mesma linha do Palmeiras ano passado. Vai jogar um jogo domingo um time e quarta outro. Sim. Vai adotar o rodízio. Por isso que não pode ficar pensando em jogador. Não pode. Claro. Quem tem elenco tem Não pode perder jogador. Que não pode ficar pensando em jogador. Você acha que pode se desfazer de alguns, mas o Abel demonstrou eu acho que nesse time do Flamengo aí, uns 2 atacantes pelo menos, eu acho que não tem necessidade. Quem, por exemplo? Henrique. Olha, o Henrique e o Berril, eu não vejo necessidade. O Berril terminou o ano bem. Mas se você vai trazer, por exemplo. se você vai trazer o Bruno Henrique, Mas se o Bruno Henrique se machuca. caramba, tá bom. É isso, tem que tem grupo, o mesmo discurso que tem o Abel, é o que eu penso também, que é o do Palmeiras, e muita gente tem que pensar assim. Sim, a previsão é de quantos jogos? Porque assim, você pode ter um time, com, sei lá, 25 jogadores, desde que o seu calendário te permita, dentro do ano, a não extrapolar fisicamente esses 25 jogadores. Né? A Europa hoje você trabalha numa média de 50 jogos por ano. Aqui a média para um Flamengo, para um Palmeiras que vão disputar 3, 4 competições em alta intensidade, vai chegar a quase 75, 80 jogos. Ou seja, quase o dobro. Não dá para você, com 80 jogos no ano, trabalhar com apenas 25 jogadores. Você tem que trabalhar com pelo menos 30, 33 jogadores, como até o Palmeiras vai abrir o leque para 33. O Filipão queria fechar com 30, pode abrir o leque para 33. Então, Benja, para mim faz correto o Abel, tem que pensar em elenco sim. O que o Flamengo precisa para mim é contratar agora outras posições mais carentes, como a lateral direita, como a esquerda. A gente vê aqui, ó, só aqui rapidinho, que eu fui buscar aqui na América do Sul. Ninguém vai estar prestando atenção no que você está falando. Você tem, por exemplo, Ninguém vai estar prestando atenção no que você tem, por exemplo, o lateral direito do Independiente, o Bustos é bom jogador, o Flamengo conhece bem. Você é o cara de bem. Bustos. O Saravia do Racing é muito bom jogador, não são tão caros no mercado e cumpririam muito bem a função que o Flamengo precisa. Quer ter um lateral que, em primeiro lugar, aprenda a marcar, que não é o caso do Pará, para mim, acho que, apesar de falarem, acho que marca muito mal o Rodinei também. Os dois são bons jogadores, o Bustos é mais ofensivo, o Rafinha é muito mal. O Rafinha é excelente, mas você pode ter uma opção para ele. Ah, você não vai contratar um outro lateral. Não, claro que sim. Claro que sim. E se machucar? Não, mas peraí. Acabei de falar dos atacantes, tem 11. Mas geralmente o teu step não é o mesmo pneu. Geralmente o step é aquele pneu mais rodado. Você não vai deixar um pneu zero lá no banco. Não, mas o Palmeiras tem o Marcos Rocha e o Mike. E todo mundo aplaude. Não, mas o Flamengo não pode ter um bom lateral direito no banco. Hoje ele não está no mesmo nível do Mike. Ele já esteve, mas hoje não está. Mas o Marcos Rocha hoje jogaria em 80% dos clubes do Brasil. Gente, quando você tem um time certinho, sai o Zezinho, entra o Guinho e o cara joga. Outro limitador da contratação desses jogadores aí é que você só pode jogar com 5 jogadores. Exatamente. O Flamengo já tem o Arrascaeta. O Berril pode ser titular. O Cuejar é titular. O Uribe pode jogar. Banco. Percebe? Não sei. Não, você pode levar até 5 pro jogo, né? 5. Você pode levar 5. E eles podem jogar. Os 5 podem entrar em campo. O Flamengo tem 3 por enquanto, né? Que são unanimidade. O Cuejar, o Uribe e o Berril. Cuejar, Uribe, Berril, Arrascaeta. O Arrascaeta 4. Então, você tem mais o Uribe não é unanimidade. Pro banco, sim, pro Abel não, mas também é que tá. Mas você leva pro banco, mas pra jogar, não. Tudo bem, você leva pro banco. Você não pode colocar o cara. 5 pode. Você tem que levar. Isso que tá falando pra ele. Ô, senhor Mani, se você tem aí 6 ou 7, você vai mesclando. Quando você levar 5 pro jogo, você leva 2 pro outro. O Flamengo tem 6 jogadores. Da Mota, né? Tem o Pires da Mota. O Pires da Mota. O Flamengo tem o Cuejar, o Pires da Mota, o Berril, o Arrascaeta, Uribe, o Trauco e o Uribe. O Trauco e o Uribe. Certo? São 6. São 6. O Flamengo tem 6 jogadores estrangeiros. Dos 6 só podem 5 pro jogo. O Flamengo tentou negociar o Trauco, não conseguiu.
né? Porque pediu muito mais do que o Trauco vale no mercado. Então o São Lourenço se interessou, não quis, né? O mercado argentino também não quis o próprio Trauco. O Pires da Mota, a princípio, a gente espera que esse ano possa se desenvolver. Eu acho ele, por exemplo, um jogador que tem um nível para ser melhor que o Arão. Você tá falando, chega o